Fala galera, beleza? Aqui é o Zé do canal 3 de Fevereiro e hoje vamos comentar um pouco mais sobre a partida de ontem, né? Falar sobre a escalação, vamos fazer alguns movimentos táticos para a torcida que não entendeu muito bem qual a ideia do Marcelo Cabo para essa forma tática de jogar. A gente vai explicar um pouco aqui para ver se a gente consegue destrinchar a ideia, né? Pelo que o Marcelo Cabo falou. Também vamos ver algumas falas do treinador, vamos ver a fala do William Alves falando sobre o campo e também comentar um pouco como é esse nível, né, de Série D, né, um nível mais baixo do futebol brasileiro, arbitragem pífia, campo inexistente, né, não é um campo aquilo, mas é isso que a gente vai nos deparar com essa competição, infelizmente. Mas peço a você que está do outro lado aí, que ajuda a gente a continuar o nosso trabalho aqui, simples, né? Então, se inscreve no canal, dá o like, é de graça, comenta bastante, compartilha, ajuda a gente a continuar o trabalho. E se você quer apoiar a gente ainda mais, convido você a nos abraçar lá no grupo de membros que já passamos dos 50 membros, então chega lá, ajuda a gente lá também, trazendo suas ideias, debatendo, que é muita coisa que sai lá também em relação ao Santa Cruz, e é isso, né? Então clica aqui, seja membro ou aponta a câmera do celular para o QR Code aqui na tela, beleza? Tamo junto e vamos lá. Vamos falar do vídeo, vocês sabem que eu sou bem direto em relação a isso, né? Então, gosto de direto pro vídeo, então vamos ver o Marcelo Cabo falar. Acelerei um pouco a voz dele, mas a gente vai comentar um pouco em cima das falas. Né? Sempre, quando a gente não consegue a vitória, claro que a gente não está feliz 100%, mas diante da circunstância, acabamos empatando por tudo que gerava esse jogo, por todas as circunstâncias. Para mim, treinador, seria muito cômodo repetir o time de domingo. Chegar aí e colocar o time de domingo, o time que deu de 4-0, e aí a minha responsabilidade de treinador, eu seria um omisso nessa circunstância. Porque é um campo que você não dá para primar pela parte técnica, você não consegue ter velocidade no jogo, você não consegue fazer uma triangulação ou ao menos uma tabela. Então, assim, eu não posso me omitir de querer buscar o melhor para Santa Cruz dentro de tudo que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente analisa. Quando eu falei do campo na sexta-feira, eu acho que todos vocês da imprensa corroboraram do que eu falei na sexta-feira. O que aconteceu hoje aqui no jogo vai ser a tônica do Santa Cruz jogando em casa. O último jogo deles em casa, eles ganharam de 1-0 numa bola parada, de primeiro pau. É um jogo que até para você inverter uma jogada é difícil por causa do vento. Nós fomos inverter duas jogadas lá, a bola parou no vento, no meio do campo. Então, assim, eu nunca vou me omitir de ter as minhas convicções e tomar as minhas decisões que seja melhor pelo Santa Cruz. Eu entendi que para esse momento, essa circunstância, seria o melhor momento de jogar num esquema 5-3-2, por tudo que a gente analisou e entendeu para o jogo. Então, assim, a gente acaba levando um ponto daqui, a gente vai para 7 pontos na competição, e a gente agora começa, já a partir de segunda-feira, a trabalhar o próximo jogo. Mas a circunstância do jogo é muito difícil. Dificilmente alguém vai conseguir sair com uma vitória aqui. Não pela equipe do Santa Cruz, não por tudo, mas a questão de tudo que já foi falado, eu não quero ficar falando sobre isso. Tivemos um jogo controlado, né? Eu acho que o Felipe não fez nenhuma defesa no jogo. Tivemos as bolas paradas defensivas muito bem feitas. Algumas bolas ofensiva não conseguimos concluir por causa do vento, a batida às vezes passava um pouco mais, outras seguravam. Tivemos aí poucas situações de gols, mas algumas que poderíamos ter saído com 1-0. E aí a gente acaba levando um ponto que vamos somando ponto para que a gente possa no final da fase de grupo alcançar o nosso objetivo. Bom, esse primeiro ponto aí é uma fala interessante, porque ele fala que seria muito cômodo repetir a equipe. Eu tenho uma visão diferente, eu acho que repetir a equipe ela não seria cômodo, eu acho que seria acho que seria o natural, seria o natural. E ele fala sobre a omissão dele e não mudar a equipe. E eu concordo em parte, porque realmente, se você vai jogar num campo diferente, que é o Arruda, né? Por mais que o Arruda esteja totalmente, o campo não esteja bem, é a verdade, o campo do Arruda não esteja bem, mas é de longe 1.000.000 de vezes melhor que o campo que foi jogado ontem, né? E eu concordo que se ele só escala o time ignorando as adversidades, ignorando os fatos, provavelmente poderia dar errado, né? Podemos, como comentamos assim, né? Poderia sair pela culatra o planejamento. Então, eu concordo nessa questão de não ser omisso, de entender as circunstâncias do jogo, entender o que envolve a partida, né? Campo com muito vento, irregular, difícil de você ter a bola em domínio. Eu até estava conversando com o pessoal no grupo de a bola vinha viva, batia na canela do jogador, porque a bola não conseguia rodar. Era isso. Então, eu entendo essa omissão, mas acredito que não seria omisso escalar o mesmo time. Seria o natural. Mas eu não discordo, não tiro o mérito aí dessa questão de realmente entender que o momento
pedia um time com um 5-3-2, como ele falou, que no papel não é um 5-3-2, né? A tônica do jogo foi totalmente outra, mas a gente vai explicar já já aqui num quadro tático, beleza? Vamos falar, ele vai falar sobre a escalação aqui. Vamos lá. Primeiro, eu quero deixar bem claro que nem sempre que você joga com 3 zagueiros, você é retranqueiro. Pelo contrário. Tá com 3 zagueiros, colocou o time para trás. Às vezes é o contrário. Você coloca 3 zagueiros. Hoje os meus laterais funcionaram como ala, jogaram lá em cima, né? Para fazer uma linha de 4 ofensiva com os 2 atacantes na frente, 2 médios e um primeiro volante de contenção. Então é um tabu, 3 zagueiros é defensivo. Não é. Nossa equipe, ela construiu o jogo com uma linha de 4 ofensiva. Quantas bolas a gente inverteu que o Israel recebeu na última linha do jogo lá, já para dominar e cruzar na área? Me refaz a pergunta que eu acabei perdendo o time. Bom, basicamente é o que ele está falando, né? Justamente esse ponto que ele está comentando de muita gente falar o 5-3-2, que no meu ponto de vista não era um 5-3-2, era um 3-5-2, porque a gente viu por diversas vezes os jogadores de Santa Cruz muito à frente, né? Muito à frente das linhas dos adversários. Então, para mim, isso aí foi um 3-5-2 tranquilo, natural, tendo o Balotelli ali como aquele cara de mais contenção, né? O Balotelli, podemos dizer assim, o Balotelli de mais contenção, e na frente a gente tinha mais o Pedro Favela e o Gabriel Galhardo como peças, né? Antes de a gente falar do quadro tático, a gente vai para o quadro tático aqui, eu quero só mostrar uma fala aqui do William Alves, né? Que ele fala, ó, ele comemora o ponto. Lógico que todo lugar que o Santa Cruz vai para ganhar. O torcedor, às vezes, vê de fora, vê a grama verde aqui, queria que viesse bater uma pelada aqui, porque tem muito campo lá da Várzea do Recife que está melhor que esse campo que jogamos hoje. Isso aqui é uma realidade, tá? Às vezes a gente vê o campo de fora e fala, pô, o campo tá verdinho. Tá terrível, e isso foi a tônica do jogo ontem. O William Alves aqui deixou essa mensagem aqui para a torcida, e realmente, né? Tem um ponto, pessoal, que eu gostaria de novamente tocar no assunto, que é a questão do Marcelo Cabo, tá? Eu vi algumas pessoas vaiando, né, o Marcelo Cabo, chamando de burro, e eu acho que, pô, pessoal, não tem como você avaliar um time naquela situação ali. Não tem como avaliar um time naquela situação. Eu acho que o Santa Cruz poderia, a gente vai comentar também sobre isso, sobre as substituições, o Santa Cruz poderia ter aberto mão de um zagueiro, se jogar um pouco mais, propor um pouco mais, ser um pouco mais ousado. Eu também acredito nisso. Mas eu acho que não tem como a gente chamar um técnico de burro na avaliação daquele estado do gramado, que para mim deveria ser proibido praticar de futebol profissional ali, tá? Mas é isso, né? Vamos lá, vamos falar aqui o quadro tático, né? Porque eu gosto muito de falar isso aqui, acho que vocês também gostam. O Santa Cruz, ele basicamente estava nesse tipo de jogada aqui, né? Por muitas vezes, os nossos pontas, o Israel e o Rodrigues, faziam uma linha de 4 aqui com os atacantes, né? Então a gente tinha 4, jogava com 3-3-4, né? Que é uma forma de você pressionar essa dobra de ala aqui, junto com o apoio do Favela aqui em cima e do Gabriel Galhardo apoiando seus alas. Então a gente tinha a gente populava muito, né? A gente colocava 6 atletas dentro praticamente da área adversária. Só que o time do Santa Cruz de Natal, ele estava praticamente com toda a linha recuada. Acho que o primeiro jogador dele estava na linha intermediária. Então isso atrapalhava muito a nossa criação, porque tinha muita gente. E o Santa Cruz, por hora, se vocês perceberem, pegarem os melhores momentos, por hora a gente ficava com esses 4 jogadores aqui, meio que zona morta. Apesar de que, por hora, a gente também já viu o Eurico se apresentando por aqui, tanto o Matheus Vinícius, porém ainda assim isso era um pouco criativo para o Santa Cruz. Por mais que a gente conseguisse ser agressivo, a gente não tinha objetividade por conta numérico mesmo. Não falo nem de qualidade, porque qualidade a gente tinha bem superior. Mas a questão do fator numérico no campo do adversário, campo defensivo do adversário, atrapalhavam muito as nossas criações. Então a gente sempre tinha uma dobra na lateral. Se vocês perceberem aí, toda vez que o Israel pegava na bola, tinha 2 jogadores do time do Santa Cruz marcando, né? Basicamente eles faziam uma dobra de lateral em cima das nossas alas, porque provavelmente, como eu falei no pré-jogo, né? Eu falei isso no pré-jogo. Eles estudaram muito essa força de lateral da gente.
E apesar do momento que a gente chegou, como o próprio Marcelo Cabo ali falou, que a gente chegou com boas condições de cruzamento, a gente tinha muito bloqueio. Eu não falo nem, novamente, eu não falo nem bloqueio de qualidade, falo muito bloqueio humano mesmo. Tinha muita gente. Então acaba com que meio que você sai do jogo técnico, como o próprio Marcelo Cabo falou, e vai para a batalha, né? Então isso acaba que você destruir, ela beneficia quem é o melhor destruidor, né? E a gente viu que o time do Santa Cruz de Natal realmente foi para não jogar, foi para ficar destruindo a marcação, e destruir é muito mais fácil que criar, tá, pessoal? Então um time que cria, que é o Santa Cruz, ele queria criar, é muito mais difícil do que você destruir. E isso foi o que aconteceu. Então, essa dobra de lateral feita ali pelo Eugênio, do Santa Cruz, acaba que anula muito essa nossa força, né? Então, tá que a gente não teve tantas oportunidades ali para o Israel conseguir fazer aquela infiltração que ele gosta de fazer, né? De entrar por aqui, conseguir fazer a puxada lateral e tentar buscar um companheiro finalizar, né? O Israel ele tem um propulsor muito grande de último terço, né? Ele ataca muito bem o último terço. E o Santa Cruz de Natal ele faz essa dobra para também impedir, né? Então foi um jogo muito mais físico e, novamente, o jogo mais físico ele beneficia o time que menos técnica tem, né? Então basicamente isso, o time do Santa Cruz de Natal igualou o jogo para baixo, né? Igualou por baixo, porque a técnica deixa de existir e entra mais o embate, né? Entra mais a batalha. Então isso meio que iguala o jogo, apesar de que Santa Cruz tomou todas as rédeas, né? E no meu ponto de vista, as alterações de Santa Cruz elas não foram ousadas, poderiam ser ousadas. Foi mais, as alterações aconteceram mais 6 por meia dúzia, podemos dizer, né? Porque quando você tira o Thiaguinho, coloca o Giovani, tira o Gabriel Galhardo, coloca o William Júnior, você está tirando o 11, colocando outro 11, está tirando um 10 e colocando outro 10. Então, Santa Cruz não teve um movimento tático de, por exemplo, sacar o William Alves e colocar o William Júnior, popular mais o meio campo, trazer mais gente para cima. Você recuaria um pouco mais o Gabriel Galhardo para trabalhar a saída com o Balotelli e jogava muito, ou deixava o Gabriel aqui, jogava o Favela para fazer essa dobra de meio campo aqui com o Balotelli e jogava aqui junto o William Júnior e Gabriel Galhardo. Deixava o Eurico um pouco mais retraído e os laterais um pouco mais responsabilidade. Mas eu teria 2 volantes aqui também para fazer essa cobertura, né? Teria o Balotelli pela esquerda e teria o Favela pela direita, e eu aumentava minha criação com 2 caras na frente da área. E com isso aqui eu obrigaria que o volante dele ficasse no mano a mano. Então eles praticamente recuariam outro cara para ficar. Então ele perderia mais ainda a linha ofensiva, né? Ele descia a linha, obrigava a linha do Santa Cruz de Natal descer para marcar, né? Então, ou ficava no mano a mano. No mano a mano, nossa qualidade era bem melhor. Mas eu acho que águas passadas, acho que o Santa Cruz fez o que poderia fazer. Eu vou colocar aqui a escalação inicial, né, novamente, para a gente ficar aqui de olho. E é isso, né? Eu acredito que no próximo jogo a gente vai estar em casa, vai estar um campo melhor. Eu espero que vocês tenham gostado da análise e da arbitragem, né? A arbitragem, novamente já falei, vou falar de novo. Beira o ridículo. Acho que o árbitro ele viu que errou, que até pediu para o pessoal que estava atrás do gol e pegou o erro dele se afastar. Então, eu tenho nem vontade de comentar sobre a arbitragem, porque na Série A já está já tá ridículo. Imagina na Série C, né? Onde os jogos às escuras, né? Então, essa semana teremos novidades sobre a transmissão, né? Acredito que a CBF deva publicar algo sobre a transmissão e a gente vai ficar no aguardo aí, beleza? Tamo junto, galera. Se inscreve no canal, dá like, compartilha e até a